Muito bem-vindo a todos que me acompanham. Hoje vou fazer um breve resumo sobre os principais tipos clínicos de anemia. Vamos entender um pouquinho quais são as principais anemias. Primeiro, anemia ferropriva. São as anemias mais frequentes na clínica médica. A deficiência de ferro é acompanhada por diminuição da hemoglobina, o que leva à sintomatologia anêmica devido à falta de oxigenação nos tecidos. O hemograma mostra quase sempre uma morfologia dos eritrócitos com microcitose e hipocromia, bem como a presença de formas variadas de eritrócitos, que são chamadas de poiquilocitose. Segunda anemia, a anemia megaloblástica. São anemias que apresentam eritrócitos macrocíticos e normocrômicos, geralmente relacionadas com a deficiência de ácido fólico e vitamina B12. Essa deficiência resulta na diminuição da síntese de DNA das células eritroides, resultando na maturação incompleta dos eritrócitos. Anemia perniciosa. A anemia perniciosa é devido a uma doença autoimune que leva à destruição das células parietais da mucosa gástrica, resultando na baixa produção de ácido clorídrico e fator intrínseco, que são necessários para a absorção na vitamina B12 e ácido fólico. Os eritrócitos se apresentam macrocíticos e normocrômicos. Anemia hemolítica esferocítica é uma anemia hereditária na qual ocorre a diminuição da produção de espectrina no citoesqueleto da membrana do eritrócito, permitindo maior permeabilidade de sódio, levando a um quadro de hemólise leve até crises hemolíticas graves. A avaliação do hemograma demonstra a presença de eritrócitos esferocíticos, com aumento da concentração de hemoglobina corpuscular média, o CHCM. Anemia hemolítica por deficiência de glicose 6-fosfato desidrogenase, G6PD. A deficiência de G6PD é transmitida geneticamente, sendo assintomática na maioria dos casos. A G6PD protege a hemoglobina contra a oxidação. Portanto, a sua deficiência leva os pacientes a crises hemolíticas, quando em uso de drogas oxidantes, onde as principais são o ácido acetilsalicílico, o ácido ascórbico, sulfas e nitrofurantoína. Em crises hemolíticas, o hemograma demonstra uma poiquilocitose com presença de esquizócitos. Anemia hemolítica autoimune. São condições clínicas que se caracterizam pela presença de anticorpo dirigido contra os eritrócitos. Desta maneira, os macrófagos reconhecem estes eritrócitos como anormais, promovendo a fagocitose. O hemograma apresenta
megalócitos com policromasia, reticulocitose, poiquilocitose com predomínio de esquizócitos. Talassemia. As globinas alfa e beta constituem 98% do conteúdo de hemoglobinização eritrocitária. A principal hemoglobina humana, HbA1, é formada por dímeros de globinas alfa e beta, sintetizadas, sincronizada e equilibradamente. Alterações genéticas que levam a desequilíbrios na síntese destas globinas irão causar a anemia conhecida por talassemia, que pode ser talassemia alfa ou talassemia beta. Denomina-se talassemia alfa quando há a diminuição na síntese de globina alfa, e talassemia beta se a diminuição for da globina beta. Quanto maior for o grau de diminuição de uma das globinas, as consequências patológicas e fisiopatológicas também serão maiores, pois este processo produz deficiência na hemoglobinização dos eritrócitos, se manifestando por hipocromia de intensidades variáveis. Isto leva à modificação na configuração dos eritrócitos, tornando-os menores microcíticos e disformes, dacriócitos e eliptócitos. Estas alterações modificam os índices matimétricos, volume corpuscular médio, VCM, e hemoglobina corpuscular média, HCM, deixando-os abaixo dos valores normais. As talassemias representam um conjunto de sintomas caracterizados por anemia, fraqueza, cansaço, dores nas pernas, palidez, icterícia e que, dependendo da gravidade da doença, ocorrem alterações esqueléticas, hepatomegalia, esplenomegalia, cálculos biliares, infecções, insuficiência cardíaca e disfunções hormonais. Anemia falciforme é uma designação clínica usada para pessoas que apresentam a hemoglobina HbS, que é hereditária e que tem predomínio nos descendentes africanos. Quando a doença é homozigota, presença apenas de hemoglobina S, HbSS, denomina-se anemia falciforme. Mas a forma mais comum de doença genética da anemia falciforme se deve à forma heterozigota, presença de hemoglobina A e de hemoglobina S, HbAS, onde a pessoa é apenas portadora da hemoglobina S, sendo denominado neste caso traço falciforme e não anemia falciforme. O esfregaço sanguíneo demonstra a presença de hemácias falcizadas, chamadas de drepanócitos, onde o diagnóstico poderá ser confirmado com a prova de falcização e eletroforese de hemoglobina. Os principais sintomas são anemia, icterícia, bilirrubinemia e crises dolorosas por todo o corpo. A HbS, hemoglobina S, é causada por uma maturação do gene beta da globina,
produzindo uma alteração estrutural na molécula de hemoglobina. Por ser uma anomalia da globina beta, as características clínicas do estado homozigoto só serão percebidas após a estabilização da produção das globinas, que ocorrem por volta do 6º mês de vida. A HBS aparece após a substituição do ácido glutâmico, carga negativa, pela valina, neutra. Isto favorece a polimerização do eritrócito sob condições de baixo teor de oxigênio, resultando na deformação do eritrócito com a forma afoiçada. Anemia aplástica de Fanconi é uma anemia normocrômica com deficiência medular da célula pluripotente, caracterizando-se por uma pancitopenia, diminuição das células sanguíneas, dos eritrócitos, leucócitos e plaquetas. A anemia de Fanconi apresenta caráter hereditário, onde a principal anomalia é a ausência ou hipoplasia do polegar e ocorre a substituição das células da medula óssea por tecido gorduroso. Anemia aplástica pura de glóbulos vermelhos. Também é conhecida por eritroblastopenia idiopática, sendo de caráter hereditário. É uma doença rara e seu diagnóstico se faz pela anemia periférica e eritroblastopenia medular. Não há comprometimento das séries granulocíticas, série branca, leucócitos, e das plaquetas. Hemoglobinúria paroxística noturna é devido a uma alteração na célula pluripotente, formando um clone de eritrócitos anormais, com alteração na síntese de proteínas das membranas eritrocitárias, facilitando a hemólise. Esta hemólise torna-se mais evidente com a queda do pH sérico abaixo de 7 durante o sono, devido à retenção de gás carbônico. Anemia sideroblástica. As anemias sideroblásticas constituem um grupo de doenças caracterizada por presença de siderócitos e aumento do estoque de ferro, particularmente na medula óssea. A elevação de ferro é devido à sua não utilização na formação da hemoglobina, principalmente por deficiência enzimática do ácido delta-aminolevulínico, conhecido pela sigla ALA, que é um composto intermediário na formação do grupamento M da hemoglobina. A enzima que catalisa esta reação é a ALA-sintetase. A intoxicação por chumbo também pode inibir a ação desta enzima. Embora a hipocromia e a microcitose sejam características comuns no hemograma, observa-se também uma poiquilocitose com presença de ovalócitos e eliptócitos. Muito obrigado por acompanharem esta breve descrição sobre os principais tipos clínicos de anemia. E logo voltaremos com mais vídeos sobre outras patologias. Muito obrigado. Até breve.